Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a MP 1300 de 2025, que ontem, no último dia de prazo, aos 45 do segundo tempo, foi convertida em lei às vésperas da sua caducação. E vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre o que mudou, o que de fato foi aprovado no Congresso Nacional, para que a gente possa compreender onde estávamos, onde estamos e quais são as lutas que teremos na sequência. Então vamos lá, primeiro ponto importante. Quando a MP 1300 ela foi apresentada, ela possuía 11 assuntos na sua pauta, no seu texto. E lembrando, uma medida provisória, quando ela é publicada, ela já inicia a sua vigência, ou seja, ela já é válida, ela já tem vigência, ela já é aplicável, salvo se na própria medida provisória tiver datas específicas, como foi o caso da MP 1300. A MP 1300 ela surgiu então com 11 pautas, com 11 assuntos, com vigência imediata, com um prazo de votação pelo Congresso Nacional de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. O prazo final, então, era ontem, 17 de setembro de 2025, para sua conversão em lei. Essa medida provisória, ela surgiu como a medida provisória da reforma do setor elétrico. E ela teve uma análise por parte do Congresso Nacional, por parte de uma comissão mista, que apresentou um relatório e dentre os 11 assuntos que inicialmente ela possuía previsão, foram somente selecionados alguns assuntos que foram a tarifa social, Angra 1, Angra 2, tarifa multipartes e os benefícios aos produtores rurais que trabalham com irrigação ou aquicultura. Os demais assuntos, todos, de acordo com o relatório que foi apresentado pela comissão mista, seriam transferidos para a MP 1304, que é a MP que versa sobre a CDE, que tem prazo de vigência até o dia 11 de novembro de 2025, portanto haverá um tempo maior para as discussões, para amadurecimento das matérias da MP 1300, ou das matérias que estavam previstas inicialmente na MP 1300. Quando a MP ela foi submetida para votação na Câmara dos Deputados, houve destaque de algumas matérias, cito como exemplo a tarifa multipartes, que inclusive gerou uma série de insegurança, de discussões, especialmente na GD, na geração distribuída no nosso país, porque não que a tarifa multipartes fosse ruim, ela inclusive, no meu ponto de vista, ela tem dois viés. Ela tem o viés na modernização, mas também tem o viés de separação de todas as tarifas, elas acabam sendo multipartes. Importante salientar também que nós temos no nosso país já algumas concessionárias em stand-box aplicando a tarifa multipartes para algumas UCs em teste. Isso não é tão ruim. O que era ruim na medida provisória é quando se falava sobre tarifa multipartes. O fato de dar poder de forma compulsória para a ANEEL determinar como seria aplicada esta tarifa multipartes. Então, isso acabou gerando uma insegurança muito grande, porque a ANEEL ela pode, a partir desta determinação legal, por meio de uma alteração nas resoluções normativas, estabelecer quais serão as regras desta tarifa multipartes e poderíamos ter vários cenários positivos, mas também muito negativos. Então isso gerou um certo alvoroço no setor nesses últimos dias. E em relação à tarifa multipartes, houve o destaque, houve a votação em separada desse artigo e ao final, na Câmara dos Deputados, foi uma pauta que acabou não sendo aprovada. Então a tarifa multipartes ela foi retirada da medida provisória 1300 e foi ao Senado para aprovação, foi aprovado. Por volta das 21 horas nós tivemos a aprovação no Congresso Nacional, então Câmara mais Senado, e essa medida provisória com o texto final foi encaminhada para a sanção
presidencial, então, para que de fato ela seja publicada como uma lei e passe a viger com todos os seus efeitos de lei. Mas, Juliana, o que de fato foi aprovado na medida provisória 1300? Nós tivemos 4 temas, 4 assuntos que foram efetivamente aprovados. O primeiro deles, a tarifa social, ou seja, a isenção da tarifa de energia para os consumidores baixa renda para o consumo de até 80 kWh mês. Era a grande pauta do governo quando da apresentação da medida provisória 1300. O segundo assunto foi Angra 1 e Angra 2. O terceiro assunto diz respeito aos consumidores rurais de irrigação e aquicultura, que vão ter tarifas horárias diferenciadas. Houve uma repactuação destas tarifas de energia para os produtores rurais. E o quarto assunto diz respeito à repactuação das parcelas devidas a título de uso do bem público por parte das hidrelétricas. Todas as demais matérias, eu comentei com vocês que haviam 11 matérias, 11 pautas previstas na MP 1300, então as outras 7 pautas, elas foram transferidas para a MP 1304. Então, essas pautas ainda estão em discussão ou estarão em discussão no Congresso Nacional. Mas, Juliana, quais são estas outras pautas? Vamos lá. A primeira delas é a abertura do mercado livre para baixa tensão, a partir de 2026 para indústria e comércio, agosto de 2026, e a partir de dezembro de 2027 para os demais consumidores residenciais, rurais, enfim. Então, a pauta da abertura do mercado livre para baixa tensão, ela permanece na MP 1304. A segunda matéria dizia respeito à criação do SUI, supridor de última instância. É uma matéria também interessante e necessária para o setor. A terceira matéria dizia respeito à revisão dos descontos da energia incentivada com TUST e TUSD. A quarta matéria, ela diz respeito à separação entre distribuição e comercialização de energia, justamente para manter o equilíbrio financeiro e concorrencial também das distribuidoras que estão atualmente trabalhando também como comercializadoras de energia, para evitar uma espécie de concorrência desleal com quem não tem nas suas mãos a distribuição de energia. A quinta matéria se referia à redefinição do conceito de autoprodutor por equiparação, inclusive alterando o conceito e os requisitos para este enquadramento. Já a sexta matéria, o sexto assunto, dizia respeito à redução gradual da CDE de acordo com a tensão de energia de cada unidade consumidora. E a sétima matéria se referia ao GSF e também alterações das regras em relação à CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Lembrando que a MP 1300 ela teve 600 emendas, destas 598 foram avaliadas pela comissão mista. O que eu posso dizer para vocês dos próximos capítulos agora em relação à MP 1304, que na verdade era a MP da CDE, que se transformou na MP da reforma do setor elétrico, até por ironia do destino, né? É até engraçado falar isso, mas hoje ela passou a ser a MP da reforma do setor elétrico em razão da gama de assuntos, de matérias que estão na sua pauta. Acho importante nós permanecermos atentos, ficarmos acompanhando os desdobramentos da MP 1304. Ela tem prazo de vigência até novembro de 2025, então temos um período grande ainda pela frente que um Congresso Nacional irá debater estes assuntos que eu mencionei.
e vamos, todos do setor elétrico, ficarmos de fato atentos a estas discussões, porque elas vão refletir, vão interferir ainda nos próximos capítulos do nosso setor, né? Quais são as expectativas, as análises, as viabilidades de modelos de negócio que nós teremos no setor daqui para frente, para os próximos anos, para as próximas décadas. Continuem me acompanhando, que eu vou sempre trazendo assuntos relacionados ao setor elétrico que são importantes para todos nós.